Regentes excelentes. Oh, 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 oh. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos. Está começando mais uma aula da nossa série Reuniões Excelentes. Olha só, na aula anterior eu estava mostrando para vocês quais são os problemas, quais são as situações esquisitas que se desenrolam dentro de equipes e de conjuntos que não gostam de fazer reuniões. Fiz vários exemplos lá. Agora eu preciso fechar essa parte trazendo-lhes mais um desses motivos. Eli, então tá, juntando esse com os outros que você falou na aula anterior, é tudo? Não, é claro que não são todos, porque senão essa série ia ficar gigantesca. Mas se você prestar atenção nesses aqui, através deles você vai conseguir identificar outros que estão no mesmo patamar e que devem ser resolvidos da mesma maneira. Portanto, além desses que eu falei nesse vídeo aqui, segura que lá vai mais um e que é um desastre. A ausência de reuniões em equipes faz com que os integrantes dessa equipe não se respeitem. É uma coisa esquisita. Eles simplesmente não se respeitam. Mas, irmão Eli, por que será que eles não se respeitam? É porque eles estão soltos. Eles não reconhecem os seus devidos espaços dentro dessa equipe. Aliás, tem alguns que não sabem nem que eles têm um espaço para cuidar ali dentro. Quando isso acontece, em vez de essas pessoas desenvolverem uma relação de ajuda mútua, uma relação de proteção dessa equipe, uma relação de concordância, sabe o que eles começam a fazer? Eles começam a disputar. E começam a disputar a coisa mais esquisita possível. Começa a disputar quem é que manda mais. Agora você imagina que pensamento mais esquisito? A pessoa querer mandar naquilo aonde já tem alguém que manda. Porque na obra do Senhor já tem quem manda. Mas como essas pessoas que formam essa equipe não se encontram para conversar, aí surge um equívoco dali, um engano dali, uma precipitação daqui, uma conversa mal falada daqui. E o que acontece? Todas essas coisas vão sendo colocadas lá no meio das atividades. Vai dar certo? Vai não. E na hora que der errado, o que a gente vai fazer? O inimigo que tem levantado. O inimigo tá furioso que tá uma coisa horrorosa. Nunca se trabalhou tanto. Será? Será que é o inimigo mesmo? Ou será que é só um tanto de pessoas trabalhando sem conseguirem reconhecer um ao outro? Sem conseguir reconhecer os espaços um do outro? Será que não é isso, não? Será que se um regente reconhece o espaço de uma coordenadora, se uma coordenadora reconhece o espaço de uma tesoureira, se uma tesoureira reconhece o espaço de uma dirigente e todo mundo reconhece e respeita os espaços de todo mundo, será que não vai dar certo? Tem certeza? Tem certeza que é o inimigo mesmo? Ai, Mori, mas você fala de um jeito que a gente fica até pensando, será que as coisas acontecem assim mesmo? Pode acreditar. Aliás, você não precisa ir muito longe não. Começa a fazer uma varredura dentro do seu próprio conjunto. Começa a fazer uma varredura na sua mente e lembrar de coisas que aconteceram aí dentro da sua igreja mesmo. Verifica se nunca houve por aí situação aonde um superintendente não foi respeitoso com um professor, aonde um pastor não respeitou um dirigente, aonde uma coordenadora não respeitou uma regente. Você vai perceber que existem esses casos e eles não existem lá na Lua, não. Eles existem aqui no planeta Terra, dentro de nossas igrejas, mais especificamente dentro dos nossos conjuntos. É coisa que está bem coladinha aqui em nós. Me chegou um caso aqui de uma regente e aí você imagina a cena. Pensa aí para você ver. Vamos ouvir o conjunto fulano de tal, a regente te organiza, vai à frente do conjunto, levanta o conjunto. Na hora, eu disse, na hora de dar o play para sair o playback, eis que surge a voz do além. Quem que está falando? A coordenadora. Falando aonde? No cantinho aqui do conjunto. Ai, mano, não vamos cantar esse hino, não? Vamos mudar? Eu acho que é melhor a gente cantar esse aqui. Eu pensei que agora a gente canta isso aqui, pede pra mudar lá. Como é que pode uma líder de um conjunto, com o conjunto em pé, uma regente na frente do conjunto, ela levanta o dedinho e fala, não vai cantar esse hino não, vamos mudar para esse, com o conjunto inteiro olhando para aquela regente? E antes que você feche o seu raciocínio, deixa eu embalar mais uma pergunta.
como é que fica a cara dessa regente na frente do conjunto? Como é que fica? Porque eu acho que se fosse comigo eu ia dizer: Irmãs, canta um corinho aí, por gentileza, que eu vou ali pegar minha cara que caiu e tá lá debaixo do banco. Vou lá pegar. agora que você está com a sua inteligência aguçada, deixa eu te perguntar. Essa líder que trabalha nesse nível, você acha que ela tem hábito de chamar essas pessoas para uma conversa? Você acha que ela tem o costume de chamar essas pessoas para uma reunião e alinhar como é que as coisas vão acontecer? Não vou chamar não, porque é eu que penso, eu que falo, e aí é eu que faço, e é eu que penso, e eu que penso, e eu que falo de novo. E aí é assim, eu desmancho na hora, porque eu sou dessas. Meus irmãos, deixa eu alertar a vocês de uma coisa. Esse exemplo que eu estou dando aqui não é uma historinha engraçadinha que eu achei, não. É um relato de alguém que sente essa dor. É um relato de alguém que tem uma líder que trabalha nesse patamar. E agora, o que a gente faz com um negócio assim? Os nossos olhos precisam estar abertos para um modelo desse. Por quê? Porque esse modelo ele é trágico. Pessoas deixam de participar dos nossos conjuntos, pessoas deixam de querer trabalhar nos nossos conjuntos, a obra deixa de avançar a quantidade em que ela precisa avançar por causa de uma pessoa que está com uma visão embaçada, um modelo arcaico, feio, esquisito e querendo a todo custo implantar isso ali dentro, por mais que as pessoas estejam sofrendo e reclamando, mas é assim que vai ser. E aí ela coloca um salto de 15 centímetros e fica Tof, dentro da igreja e me respeita porque eu tô passando e eu sou aqui, eu sou. Ei, eu sou o que sou, é só Deus. Ai, Noeli, misericórdia. E agora, como é que a gente faz num caso desse? Como é que a gente faz num caso desse? É aquilo que eu disse lá na aula número 3. Você precisa ter um discurso poderoso. Como é que você ocupa um cargo e você não tem um discurso para defender o seu cargo? Como é que você trabalha numa equipe de um conjunto e você não tem a mínima noção de como isso deve funcionar? Como é que você ocupa um cargo que é para influenciar pessoas e você não tem um discurso organizado para conseguir contrapor essas ideias? Ah, então tá, irmã. Vamos mudar. Tá tão triste, mas vamos mudar. E quando eu falo que não tem, é porque não tem. Porque, gente, mais de 90%, escuta esse número, mais de 90% das vezes em que eu pergunto para pessoas, você já falou sobre isso com essa pessoa? Não falei. Não. Fiquei um pouco triste, chorei, sabe? Chorei um pouco, tô até com o olho um tanto vermelho ainda, chorei, tô até chorosa ainda. Mas não falei, é pra evitar a confusão. E aí não tem outro jeito. Por causa de posicionamentos assim, esses modelos sofredores, esses modelos pobres, continuam imperando em alguns lugares. Era simples, era só a pessoa falar: ei, tá feio, esse negócio não tá bonito, a gente precisa conversar sobre isso. Vamos? Tudo bem, fui ali, peguei a minha cara, tava ali mais ou menos perto do terceiro banco, coloquei ela no lugar, troquei o hino. Se o problema resolvesse até aí, tava ok, mas não resolve. Você sabe por quê? Que uma secretária que assiste uma líder descredibilizando uma regente em público, ela também se sente no direito de fazer isso. Uma dirigente que vê uma regente sendo desacreditada em público, ela também se sente no direito de fazer isso. E é por isso que eu digo que amanhã ninguém vai se respeitar dentro dessa equipe. Porque a regente que hoje está sendo vítima, amanhã faz a mesma coisa. Amanhã fala mal da coordenação, amanhã mete a língua na dirigente. Ninguém consegue se respeitar. É uma coisa que não pode. Você não pode olhar para um negócio desse e falar que um trem vem do céu. Não vem. Não vem do céu, esse modelo não é do céu. Isso está errado, não vem de Deus e necessita ser questionado. Necessita nem ser só questionado, necessita ser modificado. Ai, não, ele é um exagero, misericórdia, era só para trocar o hino. Não, negativo, não é só a troca de um hino. O que você precisa prestar atenção é nos bastidores. A troca de um hino é só a pontinha do iceberg, mas o caminho que está sendo desenhado é um caminho de desrespeito, é um caminho de não reconhecimento, é um caminho de falta de parceria, entendeu? É esse caminho, esse caminho ele não tem aprovação bíblica. Se esse caminho aqui não tem aprovação bíblica, por que essa pontinha aqui tem que passar? Não tem não. Alguém precisa ter coragem para dizer, tá errado, precisa ser modificado. E eu consigo falar sobre isso nessa área e nessa área. Tome sua decisão. Agora,
Presta atenção no negócio aqui, porque vai ficar muito mais sério. Olha só, pensa, se essa equipe aqui que cuida do conjunto, se eles não conseguem entendimento nem entre eles, se eles não conseguem harmonia nem entre eles, se o relacionamento entre eles é desrespeitoso, eu te pergunto, você me responde com inteligência em nome de Jesus, essas pessoas conseguirão alinhar um conjunto? Me diz se consegue, gente. Me diz se consegue. Em nome de Jesus, apareça na sua mente agora aquele versículo bíblico que diz que se duas pessoas não estiverem em acordo, não tem como elas andarem. Não tem. Se uma equipe não está alinhada, como é que ela consegue acordo com o conjunto, gente? Não consegue. Isso aqui é gravíssimo. Aonde é que vai focar o problema? É aqui dentro. Esse conjunto aqui desparcela, ele desmotiva, ele morre. E aqui dentro vira só um jogo de acusações. Ai, mãe, aí agora aí eu acho que é o pior, né? Aí acho que agora está bem no fundo do poço, né? Ainda tem como ficar pior. Quando essa equipe aqui não tem entendimento nem entre ela mesma, quando nem ela mesma está bem alinhada, você sabe o que acontece? Outras lideranças também não conseguem respeitar essa equipe. E se eu te contar um negócio? Uma equipe receber ataque de componente é uma coisa. Mas quando uma equipe recebe ataques de outras equipes, meu querido, aí é o fim. Deu para entender, não? Não tem problema. Eu vou fazer um exemplo que aí você entende direitinho. Ó, uma coisa é a irmã Filomena, componente do círculo de oração, perceber que a equipe do conjunto dela está meio desestruturada e ela vai lá e faz um ataque. Isso tem um peso. Agora, você quer ver uma coisa muito mais pesada? É quando outra equipe de outro departamento percebe essa equipe aqui desalinhada e ela vem aqui. Isso aqui dói muito mais. Eita, misericórdia, não tinha nem pensado por esse lado. É bom você pensar. Quando a equipe do seu conjunto está desalinhada, pode acreditar, a coisa mais comum que pode acontecer é pessoas dessa equipe aqui saírem daqui para pegar opinião com outras equipes dentro da igreja. É a dirigente do círculo de oração que começa a reclamar com a dirigente da mocidade, porque ela quer saber como é que está funcionando lá. É a secretária daqui pegando os problemas daqui e compartilhando com a secretária do coral, porque ela quer saber se aquilo acontece lá dentro também, ou então se acontecesse, como é que a de lá ia fazer. É isso que ela quer saber. E isso vai virando uma confusão, isso vai virando um angu de caroço, e daqui a pouco, sabe o que acontece? A liderança daquele grupo lá passa a conhecer as dificuldades dessa aqui, e do nada ela entende que essa liderança aqui não precisa também ser respeitada, e também deixa de respeitar, e começa a tomar decisões esquisitas. Começa a tomar decisões que envolvem aquele departamento sem sequer passar pela liderança daquele departamento. Vai me dizer que você nunca viu isso acontecer em lugar nenhum? A regente de um conjunto colocando a colherzinha na regência de outro conjunto? O líder de um departamento dando palpite em outro departamento? Vai me dizer que você nunca ouviu falar de alguém que desmanchou um pedaço de uma programação sem que você nem soubesse que aquilo ia acontecer? Isso é só uma pitadinha, isso é só uma gotinha para você ver situações, para você perceber situações aonde uma equipe não está conseguindo respeitar a outra equipe. E se essa equipe não consegue respeitar essa equipe, tenha certeza de uma coisa, essa equipe aqui não está sofrendo ataque à toa não. Observa o alinhamento dessas pessoas. Você vai perceber que as próprias pessoas aqui estão desalinhadas. E foi exatamente esse desalinhamento que fez com que abrisse-se uma porta para que outra liderança se sentisse no direito de desrespeitar essa aqui. É assim que funciona. Eli, e isso acontece só entre lideranças? Não, isso acontece também entre pastores e equipes. Estruturas que não são bem consolidadas, que não são bem instruídas, que não têm um mapa, que não tem um negócio para eles consultarem assim, olhando. Essas estruturas deixam muitas margens para o desrespeito entre as pessoas que formam essa estrutura.
Essas pessoas, estando em desrespeito com elas mesmas, elas abrem margem para serem desrespeitadas por componentes, por alunos e etc. Continuando nesse nível, elas abrem margens para serem desrespeitadas por outras equipes que passam a colocar a mão ali dentro, dar palpites e etc e tal, e em alguns casos até por pastores. Até pastores chegam dentro dessas estruturas aqui e modificam. Então eu tenho noção completa do quão ruim é ver isso acontecendo. Do quão ruim é ver essas coisas acontecendo e as pessoas que participam dessas equipes não saberem como frear essas interferências. Não que elas não possam acontecer. Vindo inclusive de um pastor, é claro que ele pode. O pastor é a autoridade máxima, a autoridade eclesiástica máxima dentro da igreja. Então ele pode, mas essas pessoas, quando estão bem alinhadas, elas podem servir como freios para fazer com que essas interferências aconteçam pela via correta, sem gerar danos no departamento ou no conjunto, enfim. Eli, eu não entendi muito bem essa questão de freio. Como é que a gente freia uma situação dessa? Vamos imaginar que eu seja, por exemplo, tesoureiro aí no seu conjunto e eu sou muito alinhado, eu sou muito bem instruído, eu sei como trabalhar na tesouraria. E o que aconteceu? No mês passado, teve a reunião da nossa equipe e eu vi o líder falando pra gente que a gente precisava juntar R$1.000 para comprar esse equipamento aqui, que ia ser muito importante lá para o nosso conjunto. E o líder explicou o que a gente vai fazer. Nós vamos fazer uma série de cantinas para juntar R$1.000 para comprar esse item aqui. Amém? Todo mundo concordou. Beleza. O tempo passou e a gente está fazendo as cantinas e etc. E agora eu verifiquei que eu estou com R$850 no caixa. Já está bem pertinho de atingir os R$1.000. Eu já estou preparando para celebrar a vitória, né? Só que aí, num determinado dia, eu recebo uma ligação do meu pastor que fala o seguinte: Ô, irmão Elinadab, me fala como é que tá o caixa aí do círculo de oração. Ah, pastor, tem R$850,37, porque a gente está juntando para comprar o equipamento lá do conjunto Uma Maravilha. Irmão Elinadab, eu estive verificando muito bem aqui, e aí nós não vamos usar esse dinheiro para comprar esse equipamento não. Os irmãos vão continuar fazendo a cantina, mas eu decidi que eu vou pegar esses R$850,37 e vou comprar um aparelho de ar-condicionado aqui para a igreja. Lembra da parte onde eu disse que eu sou muito alinhado com o coordenador? Lembra da parte onde eu disse que todos os projetos que são levados para dentro do meu departamento, primeiro o meu coordenador aprova com o pastor? A pergunta que para na minha cabeça na hora é o seguinte: ué, mas se o pastor tinha aprovado comprar esse equipamento, por que agora ele mudou e quer comprar um ar-condicionado com o dinheiro? Será que o meu coordenador está sabendo que o pastor fez a alteração nesse projeto? É nessa hora que eu funciono como um freio para bloquear pastor, para levantar contra pastor. Não, não é para isso não. É só para permitir que a coisa seja feita pelo caminho correto. Qual que é o caminho correto? O líder meu não tinha ido lá conversar com o pastor para pedir autorização para comprar esse equipamento? O pastor não aprovou? Agora quer mudar o projeto? O que tem que acontecer? O pastor precisa ir ao líder e alterar o projeto. O líder precisa vir a mim e dizer: ó, não é mais para comprar isso aqui, agora vamos comprar isso aqui, e você pega esse dinheiro e pode passar para o pastor. Esse é o caminho correto. Mas quando eu sou o tesoureiro e não tenho esse tipo de instrução, quando eu não tenho esse alinhamento, quando eu não tenho esse tipo de informação organizada, o que acontece? Eu recebo a ligação, eu mesmo já vou lá, pego o dinheiro, troco em notas de 50 e entrego para o pastor, e o líder não está sabendo de nada. Aí o líder chega no conjunto e fala assim: irmãos, com mais uma cantina, a gente já vai conseguir comprar os R$1.000, a gente já vai conseguir completar os R$1.000. Aí na semana que vem a gente já vai poder conseguir comprar o nosso equipamento e vai ser uma maravilha. E eu escuto aquilo e aí que eu começo a pensar: acho que eu fiz coisa errada. E aí depois que ele fala amém na oração, aí eu chego. Então, irmão, eu queria até te contar um negócio. Não vai dar para comprar o equipamento, né? Até para te falar, a gente tá com 0 no caixa, porque o pastor me ligou, pediu aquele dinheiro e eu entreguei, porque ele é o pastor, né? Ele é o pastor, então eu entreguei. E aí o problema está instaurado, porque nós temos uma equipe que estava desalinhada, não tinha as informações organizadas, não sabia como fazer. Alguém dessa equipe teve uma atitude para atender a necessidade de um outro alguém, e nessa atitude ele, lembra que ele não conseguia respeitar outras pessoas? Ele mesmo tomou uma decisão aqui de entregar algo que era de todo mundo. E ele entregou e desmanchou o projeto sozinho.
Ah, irmão, ele é o pastor da igreja, ele pode. Eu não estou questionando questão de poder, eu estou questionando o que é adequado, o caminho correto para as coisas acontecerem. Se o pastor da sua igreja quiser, gente, a partir de hoje eu vou tirar os bancos e colocar na calçada e todo mundo vai cultuar em pé, ele é o pastor da igreja, ele pode fazer isso, mas existe um caminho para isso. Vamos passar as cadeiras pela porta ou pela janela ou pelo telhado? Tem que ter um caminho adequado para fazer as coisas. O exemplo é exagerado? É, mas é só para te mostrar que existe um caminho para as coisas acontecerem, independente de onde elas estiverem vindo. Para concluir, fechamos assim. As pessoas que integram a equipe do seu conjunto precisam se respeitar, elas precisam se reconhecer. E isso não tem condição de acontecer se não houver conversas de instrução para essas pessoas. Essa equipe precisa ser respeitada por outras equipes, mas isso só vai acontecer o dia que houver respeito entre as pessoas. A sua equipe precisa ser respeitada pelo pastor da sua igreja, mas isso só vai acontecer o dia que houver respeito aqui dentro. E respeito que eu digo aqui não é só na questão de sim senhor, sim senhora, não é só nessa situação. É respeito na completude da informação, é respeito no mapa, é respeito no saber aonde se está e para onde se vai e qual é o caminho. E isso só acontece em conversas. Não tem como isso acontecer na esquina. Não tem como. Vamos para a próxima aula? Regentes excelentes.